Jesus subir ao céu, ele deixou uma missão para os seus seguidores. Ide e fazei discípulos. Que responsabilidade, não é? Mas para permanecer em comunhão com Cristo, temos que fazer a nossa parte. Devemos ser e fazer discípulos. Mas afinal, o que é ser discípulo? Bom, ser um discípulo de Jesus está dividido em duas partes. O primeiro, a gente tem que ter o relacionamento pessoal com ele. Orar, ler a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, ler o Espírito de Profecia. Ser discípulo é andar como Jesus andou, viver como ele viveu, amar como ele amou. É você levar a mensagem onde quer que for. É muito mais do que apenas carregar um lenço no pescoço, sabe? É cumprir a parte que me corresponde, é cuidar do meu corpo, é servir aos outros e, é claro, ir aonde Deus mandar. É discipular, mas principalmente é ser a luz do mundo. É você viver como Cristo viveu aqui na Terra. E em segundo passo, a gente tem que atrair mais pessoas para serem discípulos de Jesus e usando os nossos talentos. O discípulo de Cristo é aquele que compreendeu o Evangelho. Ser discípulo é ser transformado pelo amor de Cristo, como o Pedro, que foi impactado pela palavra. Hoje, ele não vive mais sem compartilhá-la. Eu lembro até hoje, né, que quando eu estudei a Bíblia, assim, Apocalipse 18:4, né? Ele fala que sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus pecados. Falou para sair, né, do lugar onde eu estava, porque senão eu ia sofrer junto. E aquela felicidade de poder ter levado a pessoa a aceitar Jesus e estar fazendo parte, né, do povo de Deus que espera Jesus voltar. O Pedro evangeliza por onde passa. E no trabalho não é diferente. E no trabalho eu gosto de ficar ouvindo a Bíblia, né, em áudio. E a gente ficava, né, trabalhando e ouvindo a Bíblia em áudio. De Deus, escreva esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. O Pedro conseguiu um emprego para seu amigo Valério no mesmo local onde trabalhava. Além de companheiros no trabalho, se tornaram irmãos em Cristo. Hoje o Pedro, para mim, é mais que uma família, sabe? E às vezes eu me apuro aqui na falta de trabalho, alguma coisa, ele dá um jeitinho de me chamar lá para ajudar ele. O Valério entendeu que o evangelho não deve parar nele, mas continuar a partir dele. Até agora, depois do batismo, a gente tem um monte de projeto para sair, fazer duplas missionárias, e aquele bairro lá nós vamos, se Deus quiser, evangelizar todo mundo lá. Eu acho que esse é o que Jesus pediu para nós, né? Ele falou aí fazer discípulo, né? Não, eu penso assim que às vezes a gente se batiza e acha que é só já tô salvo, né? E Jesus, ele falou assim que nós deveríamos fazer discípulos, né? Para ele. Então a gente, além da gente conhecer a verdade, a gente tem que compartilhar também e ser um discípulo de Jesus, né? E assim fazendo mais discípulos, né? Nesse quadriênio, a Associação Central Paranaense recebeu mais de 6.000 novos discípulos através do batismo. Entre eles, o Fernando e também o Laércio, que é motorista de aplicativo. Mesmo sem ser batizado, é apaixonado pelas mensagens da Rádio Novo Tempo e sempre faz de cada viagem uma oportunidade de evangelizar. Ele chamou o aplicativo, né? Na verdade, até ele ia sair com uma outra pessoa que fazia aplicativo. Mas a pessoa teve
um probleminha e tal, e falou, não, eu vou chamar um outro companheiro aí para te levar, né? Mas daí eu estava com a rádio ligada no Novo Tempo, como eu sempre tenho feito assim há mais de um ano já. Da Rádio Novo Tempo, que Deus abençoe a sua tarde, que bom ter você aqui na nossa sintonia. Quero deixar aqui uma... Me chamou a atenção o que estava a mensagem, o áudio, né? E eu perguntei, aquela curiosidade, né, de perguntar se era Novo Tempo, se eu não me engano, ele era evangélico, e ele afirmou que sim, né, e falou que era a Rádio Novo Tempo, e eu entrei no assunto, né. Mesmo que o Fernando já tivesse aceito a mensagem da TV Novo Tempo, o encontro com o Laércio fez a diferença no final dessa história. Eu me senti mais forte, mais decidido a isso, ao batismo, ao espaço. Eu acho que eu estando assim com o aplicativo, que eu carrego aí milhares de pessoas aí no mês, né? Eu estando com a Novo Tempo ligada ali já é alguma coisa. Fico feliz de ter encontrado ele e realmente que ele vá, que é mais um para nos ajudar nessa causa aí de trazer outros irmãos para Jesus mesmo. Algumas coisas interessantes. Primeiro, o fato de o Laércio se considerar um adventista, mesmo antes do batismo. Então, ele sempre se identificou muito com a igreja, né, como fazendo parte da comunidade. A segunda característica que eu acho que é marcante nessa história é porque, enquanto ele não estava congregando aqui na igreja, o carro dele virou a igreja dele. Então, ele pegou aquele momento de trabalho e naquele ambiente ali ele transformou no ministério dele, na igreja dele. E o terceiro ponto é você ver o resultado objetivo do discipulado. Então ele, sendo um discípulo, né, começando a vida dele definitivamente como discípulo, já está fazendo outros discípulos. O Fernando se batizou este ano em meio à pandemia. Agora ele já sabe o que fazer daqui para frente. Absorver e repassar. Essa é a função, né? Evangelizar. A mensagem que alcançou o Fernando através da TV também pode chegar de várias formas, como pequenos grupos, duplas missionárias, Caleb, desbravadores e também através das nossas muitas instituições. Inclusive pela educação adventista. A pequena Júlia testemunhou para a família tudo o que aprendeu na escola. A educação adventista ultrapassou as salas de aula e transformou a família inteira. Enquanto seu pai dirigia, Júlia contava o que aprendeu na escola. E ela vinha cantando no carro, contando historinhas. Daí minha mãe tinha falecido recentemente. Aí eu falei assim, Ju, ela perguntou, né? Daí eu falei, Ju, a minha mãe tá lá no céu, virou uma estrelinha dela. Ela falou, não, pai, a mãe tá morta, a avó tá morta e tá enterrada. Daí eu falei, mas como que ela sabe disso, né? Daí eu fui conversando com ela falou que no colégio ela orava. E eu fui percebendo que não era só português e matemática. Eu explicava pra eles o que eu aprendi na escola, pra eles saberem o que eu tô aprendendo. Ela falou que antes de começar as aulas, eles oravam, né? Daí eu falei, eu acho que eu coloquei ela no lugar certo mesmo, no colégio dela, que ensina valores para ela. Muito satisfeitos com a educação que Júlia recebia na escola, os pais prosseguiram a vida. Até que, em 2018, um problema de saúde abalou a família. E nesse meio tempo eu tive uma hepatite fulminante. Destruiu o meu fígado e eu fiquei internado uns 2 meses, quase morri. E eu ia conversar com os médicos simplesmente falaram assim, esposa, se prepara. A única coisa que salva a vida dele é um transplante. É difícil você saber que a única coisa para salvar o teu marido era o falecimento de uma segunda pessoa para salvar a vida dele. Então eu não sabia nem pedir em oração. Pedir para Deus para alguém morrer para salvar a vida do meu esposo era muito difícil. Em meio a todo esse caos, a Júlia também sofria, mas recebia um apoio diferenciado na escola.
E através dos coleguinhas em oração que eles fazem no início do colégio, da aula, né, em si, isso fortaleceu muito ela. Muito, porque ela sentiu o apoio, tanto da professora, tanto dos coleguinhas. Quando teve o transplante dele que chegou, ainda foi uma alegria tão grande, que eu cheguei a cair de joelho de alegria que tinha chego o transplante dele. Quando eu soube que ele estava voltando, eu fiquei muito feliz. Eu queria muito ter papai sempre comigo. Você já ouviu falar que a educação adventista ensina princípios e valores dentro e fora da sala de aula. Pois é, foi isso que aconteceu aqui. Nas orações de sala, ela pediu oração por mim, e daí o pastor ficou sabendo e ele veio me visitar. Daí a Karen falou, vai vir o vice-diretor da igreja e o capelão. Daí eu falei, nossa, mas o vice-diretor, né, me visitar? Daí eu fiquei todo me achando, né? E até que eles apareceram lá no hospital, daí a gente se conheceu, e eu sabia que a partir daquele dia ali, não ia ficar só naquele dia ali. O testemunho da Júlia em casa foi um reflexo do que ela aprendeu em sala de aula. Esse é o diferencial da escola adventista. Vai além do ensino. Nós somos capazes de transformar o mundo. Um verdadeiro discípulo dedica seu tempo e seus talentos a Deus e ao próximo. E mesmo com os desafios, continuamos discipulando e pregando o Evangelho. Até em meio à pandemia, com máscaras, via Zoom, com distanciamento social, nossos missionários, voluntários, obreiros e pastores permanecem fiéis à missão de Cristo. Amada igreja, a mais bela promessa da Bíblia se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 1 ao 3. Creia que o nosso Senhor Jesus Cristo prometeu voltar outra vez. E aquele que é fiel e justo para cumprir o que prometeu, em breve voltará para buscar a sua igreja fiel. Não há estratégia única para evangelizar. E o evangelho só tem validade se for prático, passado de um a um. Meu nome é Renato. Nasci em Curitiba, depois de um ano fui morar em Campo Largo, no bairro Itaqui, na cidade da Louça, e lá eu me criei. Tive rebatismos na igreja, saí da igreja na época, depois resolvi voltar. Cheguei a ver o Espírito de Deus se afastar de mim de uma tal maneira que eu não tinha força para orar, eu não tinha força para estudar a Bíblia. Fui morar em favela, aí foi pior, tão pior, que eu cheguei a usar o crack, porque daí eu já não tinha mais dinheiro. Aí eu conheci uma pessoa, essa pessoa é o Nilson. O Nilson ia me buscar em casa, eu não ia na igreja. O Nilson ia lá em casa e, Renato, você tem que ir com calma. Eu achava, nunca mais esse cara vem. Depois dessa ele não vem mais. Ele teve paciência, ele ia me buscar. Nossa, o Renato, o fato de ele estar vivo hoje, só o fato de ele estar vivo hoje já é um milagre. Comecei a trabalhar com ele, né? Incentivar ele a voltar para a igreja, para os caminhos de Deus, convidava para a igreja, ia buscar às vezes na casa dele, tal, para ele vir para a igreja e tal. E só que o Renato, ele era assim, cheio de altos e baixos, tá? Um dia ele estava assim, com aquela coisa de meu Deus, ai meu Deus, é tudo. No outro dia ele não queria saber de nada, era muito 880, né? O Nilson, eu cheguei num ponto que eu cheguei a não ter comida em casa. Cheguei a um ponto de todos, família, que era pouco já, igreja, todos largaram de mim. O Nilson não me largou. Chegou um ponto que eu falei para minha esposa assim, eu vou desistir do Renato, porque
não tem o que a gente faça, né? Ele não sai dessa vida e tal, e eu tô ficando, ele tá fazendo mal para mim isso, porque você lidar com uma pessoa assim, você tem que ter um preparo psicológico muito forte, e por isso que as pessoas estudam para tratar das pessoas desse mal aí, né? Porque é realmente uma coisa assim que mexe muito com você. É muito difícil você lidar com esse tipo de problema nas pessoas. E com essa paciência toda, eu fui vendo que tem gente ainda que se preocupava comigo. Quando eu parei assim de eu querer fazer as coisas acontecer, né, daí eu fiquei só orando, né? Falei para Marlene, vamos ficar só orando, porque Deus, se for da vontade de Deus, é óbvio, e é da vontade de Deus, né? Ele vai vir para a igreja, ele vai se converter realmente, né? Pelo Nilson, eu vinha me batizar lá no Bugre, lá onde ele mora, no Rincão. Esta é a igreja do Rincão, no município de Balsa Nova. Aqui Renato, depois de vários rebatismos, na tentativa de se tornar um cristão, de fato tornou-se um discípulo. Mesmo que o Renato não tivesse voltado para a igreja, não tivesse se acertado na sua vida, eu acho que nada que você faz para Deus é em vão. O Nilson é a pessoa que me ensinou a amar Jesus. Pronto. A pessoa que me viu enxergar o sacrifício que Jesus fez por mim. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Não adianta você só ser um discípulo. Você tem que fazer um outro discípulo. Além do que você já é um discípulo. Agora você deve fazer outro e já ensinar esse outro a fazer outro discípulo lá na frente. Porque aí nós vamos divulgar o nome de Jesus tanto que ele vai voltar. Quanto antes, nós precisamos ver esse Jesus voltando, pastor. O sonho meu é fazer Jesus voltar. Quanto antes, quanto mais eu fizer, mais eu divulgar, antes ele virar. Eu ainda vou, se Deus quiser, ver Jesus voltando na nuvem do céu, pastor.